Olá, paz do Senhor Jesus. Hoje estou aqui mais um dia, nesta manhã, para continuar o meu testemunho, no qual já deixei a primeira parte aí no canal, para que aqueles que estão acompanhando possam, junto comigo, se alegrar, se emocionar, né? E ouvir esse lindo testemunho que Deus me permite hoje ter fôlego de vida para contar. E antes de mais nada, eu vou deixar aqui um versículo da palavra do Senhor para as nossas meditações, que se encontra em Salmos 9, o verso 1 que diz: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então, se você tem fôlego de vida, conte as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Para quem não me conhece, meu nome é Eliane. Tem outros vídeos aí nesse canal. Aproveite e dê uma passadinha para ver. Para quem já me conhece, continue acompanhando e que Deus abençoe muito esse dia, né? Se a paz do Senhor Jesus está com você hoje, então vai tudo bem, porque quando Deus está conosco, ainda que venha a tribulação, mas Ele diz que de todos eles nos livrará, amém? Então, ontem eu terminei dizendo que, fechando o ano de 2000, né, finalzinho de 2000, continuava eu ali enferma, pois tinha dado início ao ano 2000 já enferma, aonde essa enfermidade se proliferou, progrediu, né? Não por descuido da minha mãe ou do meu pai, mas porque eu acabei escondendo e quando vieram descobrir já estava avançado, como eu falei, né? Como eu expliquei lá. E aonde ali eu agradeci a todos aqueles que fizeram parte daquele momento ali comigo na escola, né? Entre professores, colegas, amigos, vizinhos, moradores local ali do Engenho Canavieiras, proximidades, pessoas que nos ajudaram muito. E inclusive, né, eu falei em nome de alguns colegas e professores, eu sei que ainda faltaram muitos, mas como eu falei, aqueles que eu não falei, porque realmente para mim tem pessoas que eu lembro, mas eu não lembro o nome. E às vezes as pessoas me encontram, falam comigo, e às vezes eu fico voando procurando saber quem é. Mas foram muitas pessoas, né? Inclusive eu tenho um grupo de amigas, tem algumas amigas ali, né? A Flávia, a Elivânia, a Bia Moura, né? A Josivânia, enfim, a minha amiga Lúcia ali do Rio de Janeiro. E aí também tem quando eu comecei a estudar ali no colégio, eu comecei com a minha primeira professora, foi Diva, né? Na época eu acho que ela também era diretora da escola, depois veio Dona Queiroz, acho que era isso. Eu não tive mais contato com Dona Diva. Se alguém que está vendo esse vídeo souber dela, tiver paradeiro de Dona Diva, né? E me conhecer, repasse aí o meu contato para ela, o contato dela para mim. E eu não sei, desde então, desde que ela saiu dali, eu não tive mais contato com ela, mas eu lembro vagamente da feição de Dona Diva, eu sei que ela era um amor de pessoa, né? Então, findando ali o final do ano 2000, aonde todos os anos nós iríamos, passávamos ano na casa da minha avó, parte de mãe, pois meus avós, parte de pai, já moravam ali em João Pessoa. E daí minha tia, que foi a qual me levou, né? Foi quem me levou ali para João Pessoa de início. A família do esposo dela, que morava ali onde minha avó morava na época, no Engenho. Então, mais um ano nós estávamos ali, reunidos em família. E foi um ano assim bastante emocionante, né?
sobrenatural para quem crê. Eu preparei até uma toalhinha aqui hoje, ó. Pra gente chorar junto, né? Prepara a sua também. Mas Deus é lindo, né? Então, neste ano, finalzinho de 2000, pra virada de 2001, eu acredito que muitas pessoas, ainda tem gente que ainda hoje gosta, né? Acha bonito. Então, assim, a gente sempre achava lindo ver aqueles fogos lá no Rio de Janeiro, Ipanema, Copacabana, né? Aqueles fogos que soltavam. Então, a gente sempre via pela televisão. Né? Então a família da minha mãe sempre se reunia ali, meus tios e tias, alguns conhecidos também do meu pai, a gente sempre estava todo mundo junto. Naquela época as pessoas ali no Engenho sempre gostavam de se reunir, final de ano todo mundo, né, fazia ali uma festa só, do jeito que eles comemoravam, enfim. E nesta noite de virada nós estávamos, eu lembro como se fosse hoje, nitidamente, claramente, na sala da minha avó, e estavam todos ali com a televisão ligada, porque quando acontecia aquilo ali, aquele evento, né? Então, assim, mostrava ali que o ano passou, né? E ali todo mundo se confraternizava. E já vou começar chorando, né? Eu sou chorona demais. E eu lembro que ali nitidamente eu estava em pé, estava o meu irmão, Helenilson, no outro lado, assim, no sofá, e eu estava em pé próximo do meu pai. E ali ele começou a chorar, né? O meu irmão, ele começou a chorar. Aí eu choro muito assim logo quando eu penso, porque é como se eu estivesse vivendo aquele sentimento. É como se aquele sentimento estivesse vivo em mim, sabe? Então, o meu irmão, ele começou a chorar, e ele me abraçava. E eu comecei a chorar também. E meu pai perguntava o que é que estava acontecendo, o que era, e ele, não, nada, eu só estou sentindo angústia, eu estou sentindo algo muito ruim. E eu começava a chorar, e ele chorava e se agarrava comigo, e minha mãe chorava. Enfim, como eu estava muito enferma, todos pensavam assim, nossa, ele está sentindo alguma coisa, vai estar se despedindo da irmã, talvez ela vai morrer. E, por incrível que pareça, esse também era o meu pensamento, né? Eu já tinha 12 anos, pois eu faço aniversário no mês de junho. E 2000 eu comecei ali com 11 anos na enfermidade, e quando foi aí no mês de junho, no final de 2000 eu já tinha meus 12 anos, né? Já estava me reformando de mocinha, tudinho. E eu chorava muito, muito. Enfim, passou o ano, as pessoas sempre têm o costume de amanhecer o dia, acordar, tudinho, as crianças iam dormir. E a gente foi dormir, no outro dia a gente foi, né, ali, naquela época ali nos engenhos tinha muito bica, né? Para quem não sabe, um lugarzinho onde tem uma queda de água pequena, as pessoas lá ajeitavam, organizavam, arrumavam, e a gente gostava muito de ir para esse lugar. É uma pena que não existe mais. E ali fizeram uma cabaninha, né? A família lá fizeram uma cabaninha, e a gente passava muitos dias, domingos, e enfim, quando eles queriam ir, a gente estava ali tomando banho, brincando, as crianças, e era muito bom. Então no dia 1 de janeiro de 2001 nós estávamos ali, né? E desde então eu só sabia chorar. Eu só chorava muito, porque primeiro que eu sentia muitas dores. No momento eu estava tomando medicamentos, tinha dado um alívio das dores, a respiração ajudava. Mas eu chorava porque quando começava meio-dia, eu começava a sentir muita febre, era muito frio, eu não tinha ânimo, eu não tinha fôlego, eu não conseguia brincar como eu brincava, eu não conseguia correr, mesmo eu estando magrinha, né? Eu não conseguia correr.
Eu não conseguia falar muito, então eu não conseguia me alimentar direito, por mais que eu sentisse fome, eu comia, mas acabava que eu colocava para fora e eu ficava com medo de comer porque eu iria colocar para fora e porque eu ia vomitar sangue. E aquilo tudo me causava um grande pânico. E a família sofria com isso, né? Porque ficavam tentando me alegrar, os meus primos. Na época, eu tinha uma prima, mas era bem novinha, ela era recém-nascida praticamente. E na minha família, por parte de mãe, só era de meninas, eu e minha irmã, né? Então o resto era tudo primos. Então os meninos eram praticamente tudo na minha faixa de idade, menores, né? Mas eles ali tentavam me alegrar, brincar comigo, meu irmão mesmo de todo lado me puxava, minha irmã, né? Mas eu só fazia chorar. E meu irmão também, nesse dia, ele chorava muito. Desde da virada do ano, o ano todo, ele sempre chorando, chorando. E, e a minha avó e minha mãe sempre falavam, ai Deus, como eu queria que viesse alguém aqui. Porque nessa época era difícil, a gente não tinha telefone, a gente só se comunicava se fosse diretamente à casa da pessoa ou por carta, alguma coisa, a gente não tinha contato, né? Só se fosse telefone em orelhões fixo em cidade, e a cidade ficava longe, então a gente não tinha aquela praticidade que a gente tem hoje de entrar em contato com alguém. E minha avó falava, né? Eu queria tanto que aparecesse alguém de lá. E a esperança delas era justamente isso, porque elas sabiam que nessa data a minha tia, ela sempre aparecia lá, né? Na casa da sogra. E quando nós chegamos da bica ali, né? À tarde, minha tia chegou na casa da minha avó. Né, como eles eram conhecidos de muitos anos, tudinho, então eles sempre iam visitar um aos outros, e a minha mãe também, o meu pai, nesse dia meu pai não estava lá, meu pai estava em casa, no Engenho Canavieiras, né, ele estava em casa, estava trabalhando, e nós estávamos ali com a minha mãe na casa da minha avó, e a minha tia chegou, e quando a minha tia chegou, né, eu escutei a minha avó falando para ela, Nil, eu preciso que tu faça alguma coisa por Ana, porque essa menina está doente já faz um ano inteiro que ela vem doente e ninguém consegue dar jeito, ninguém dá resultado, os médicos não resolvem, a gente não tem mais o que fazer, então a única solução é vocês que moram lá, fazer alguma coisa e a gente precisa que vocês nos ajudem. E a minha mãe... Vai ser difícil fazer esse vídeo hoje. E a minha mãe ali, ela chorava, né? E eu logo chorei também porque ela falou, não, eu não sabia que estava acontecendo isso, que ela tem, quando ela me viu, ela se admirou, né? E minha mãe contou a situação. E daí ela disse, não, eu levo ela sim, eu vou levar lá, a gente procura um médico para ela e... Nossa, aí eu chorei muito. Eu chorei muito, muito, aí é que eu não comia, aí é que eu não fazia mais nada, só chorava. E se eu não estiver enganada, a gente viajou, isso foi no dia 1, a gente viajou, se eu não estiver enganado, foi dia 2 de janeiro de 2001. Nós viajamos para lá, para João Pessoa. A minha tia, nessa época, ela morava numa fazenda, meu tio, né, o esposo dela junto com ela tomava conta de uma fazenda, né, eu até perguntei para ela o nome, ela falou que o nome da fazenda era a Fazenda Mussuré, né, ali em João Pessoa, no BR, e daí ela me levou. Eu tinha ganhado de presente, eu guardei até um tempo desse, uma bolsinha, aquelas bolsinhas de bichinhos, né?
que hoje a gente vê muito, mas antes a gente não via tanto. Então a minha tia Linda Selma, que mora no Rio de Janeiro, na época ela já morava lá, ela trouxe para mim uma bolsinha dessa, justamente nesse ano, uma para mim e uma para minha irmã, né, para Maria, de um coelhinho. A única diferença da bolsinha de uma para a outra parece que era a alcinha, que uma era mais clarinha e uma era mais marronzinha, a outra era douradinha clarinha. E eu me agarrei tanto com aquele coelhinho, que era um coelhinho mesmo, né, bem grandinho. Aí eu coloquei um monte de coisa minha ali dentro. E coitado do coelhinho, porque eu acho que ele chegou encharcado. E quando, no dia do, meu Deus, eu nunca tinha saído de perto da minha família, né? E já tinha ido algumas vezes na fazenda onde o meu avô na Paraíba tomava conta, né? Que ele morava na cidade de João Pessoa, no bairro Castelo Branco 2, se eu não estiver enganada, mas ele tomava conta de uma fazenda, que essa fazenda também era do dono do engenho lá onde minha avó morava, e meu avô ele cuidava dessa fazenda lá, que era a Fazenda São José, né, onde tinha muitas plantações de abacaxi, coqueiral. Então meu avô tomava conta de lá há muitos anos, e a gente sempre ia lá pequenininhos, mas eu ia com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, nunca fui para ficar. E fui uma vez, eu lembro que eu fui uma vez, um final de semana com o dono do engenho, ele me deixou lá, né? E eu passei uma semana chorando. Quando foi na outra semana que ele veio, minha avó me colocou de volta e me mandou para casa, porque eu não aguentei ficar lá, eu só chorava. Meus tios, por mais que fizesse por mim, eu não queria ficar. Então, eu era, assim, muito apegada à família e eu não passava tempo fora. E nesse dia eu precisei ir, né? Sozinha. Eu precisei ir só. E eu fui pra casa da minha tia. E daí eu saí do engenho chorando. E cheguei na cidade para pegar o ônibus chorando. E a minha tia pedia para que eu me calasse com maior cuidado, maior carinho. E me dava lanche, me dava tanta coisa. Olha, não teve chocolate, pirulito, confeito, não teve refrigerante. Não tinha nada que fizesse eu me calar. Eu me calava por um instante, de repente eu estava para chorar. Se fosse no tempo de hoje, o pessoal tinha prendido minha tia na primeira rodoviária. Porque iriam dizer que estariam me sequestrando, porque eu chorava muito, minha gente. Eu soluçava e eu agarrava aquele bonequinho. E eu pensava que eu não iria mais voltar. Eu dizia que eu não iria mais ver meus irmãos, não iria mais ver minha mãe. Minha mãe ficou lá chorando, né? Só Deus sabe como foi que ela ficou. Enfim, nós viajamos, chegamos na fazenda, chegamos lá na casa dela. Ali fiquei lá até o dia 5 de janeiro. Foram apenas 2 dias na casa dela. E ela estava esperando a minha avó chegar lá, que ela também estava sem entrar em contato com a minha avó. E estava na expectativa, né, de me levar ao médico. E eu lá chorava muito. Minha tia tem duas filhas não, tem um rapaz, né, agora, na época um menino e 2 meninas, o Luan, Larissa e Luana. Então as 2 meninas, junto com o Luan também, nossa, me puxava de um lado, me puxava do outro para brincar. Então eu fiquei por ali, debaixo dos pés de manga, olhando o sítio lá, e depois só choro. Só choro. E minha tia, eu lembro, vai ter coisas que eu lembro minuciosamente, como se fosse hoje. Minha tia, nesse dia, né, ela fez um bolo de chocolate tão delicioso, né? Mas eu não queria chocolate, eu não queria comer, eu queria voltar para casa, né? E o medo era muito grande, o medo que eu não iria mais ver ninguém, que eu iria perder minha família, que eu iria morrer, e aquilo, né, uma criança batia o desespero tão grande, longe de todo mundo. E eu fiquei ali na casa da minha tia, e eu tinha falado
Eu tinha feito uma carta quando eu cheguei lá, né? Assim, ninguém viu. E essa carta acabou que eu nem mostrei pra ninguém, eu joguei fora, né? Mas eu tinha feito, talvez alguém até tivesse encontrado depois, porque eu tinha deixado dentro do meu bonequinho. E como a gente não tinha nenhuma prima na família, e assim, na família da parte de mãe, que é aquela que a gente tinha muito contato, e tinha a novinha Gilverlânia, e eu dizia que eu queria que o meu bonequinho fosse para ela, que as coisas que eu tinha de brinquedo que fosse, ficasse com ela, que logo quando ela nasceu ali, eu sempre estava lá com ela, né, novinha. É assim, uma coisa boba de criança, né, mas foi o que eu fiz. E, enfim, passei esses dias na casa da minha tia, chorava, me atormentava porque eu via aquela situação sempre recorrente, comendo, pondo para fora e vomitava aquelas coisas horríveis e aquele gosto de sangue que ficava invadindo dentro de mim, parecia que eu estava nadando em sangue e era muito ruim. Então, assim, quando eu paro para pensar aquela situação, parece que eu tô vendo nitidamente aquilo na minha frente. Quando foi no dia 5 pela manhã, minha avó chegou, né? A minha avó chegou lá, a mãe do meu pai, chegou lá na casa da minha tia, e daí minha tia falou, olha, vem ver quem tá aqui. Aí ela se admirou porque que eu estava ali, minha tia contou, né? Ela até ainda ficou um pouco brava, mas por que não procuraram a gente logo, tudinho? Enfim, né? Mas foi tudo esclarecido. E a minha avó disse, não, vou levar ela e lá eu vou procurar um médico para ela. Então, assim, eu fui, né? Saí dali da casa da minha tia no dia 5 de janeiro e fui para casa da minha avó, lá em Castelo Branco. De lá nós fomos para a fazenda. Não, eu saí da casa da minha tia, de lá nós fomos direto para a fazenda, né? Fazenda São José, porque meu avô estava lá, que ele já trabalhava lá, meus tios, estava todo mundo lá, não tinha ninguém em casa nesse dia. Então nós fomos para a fazenda. No dia 6, eu fiquei lá no dia 5, dia 6. No dia 7, a minha tia, ela foi em casa. Minha tia, eu não sei direito, é porque eu sou muito acostumada a chamar minhas tias pelos apelidos, então eu não sei o nome direito delas, assim, o nome próprio, né? Então elas vão me entender. Mas eu acho que a minha tia é Edivânia, porque eu tenho um costume, como todo mundo da família, chamar ela de Peu. Então a minha tia Peu, né, que estava ali comigo quando chegou na fazenda, aí ela precisou ir em casa. E minha avó pediu para me levar. Leva ela, porque pelo menos ela vê lá, ela se distrai, sai daqui um pouco, ela só faz chorar. E eu fui com a minha tia. Quando a gente chegou lá, né, lá em Castelo Branco, de repente chegou a patroa da minha tia, que ela estava trabalhando, mas eu não sei se ela estava de férias ou o que foi, eu até esqueci de perguntar a ela direitinho, mas ela trabalhava, só que nesse dia ela não estava trabalhando, então eu fui com ela para casa, só que justamente Deus sabe como faz as coisas, Deus não nos coloca num caminho sem ter um socorro para nos dar, porque a minha avó estava esperando a oportunidade para me levar ao médico. Mas Deus já tinha providenciado. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Deus estava escutando as orações da minha mãe, né? E a minha mãe, claro que angustiada, porque não tinha notícia de mim, não tinha como dar notícia a ela. Ela morava no engenho, não tinha telefone, não tinha como se comunicar. E eu lembro que aquela mulher chegou ali chamando a minha tia. E a minha tia falou para mim, né, eu escutei quando ela falou, Peu, olha, eu vou precisar que tu volte, que tu vá trabalhar hoje. Eu preciso de tu hoje, então eu vim te buscar. E ela falou, né, eu lembro que o nome dela era Cida. Eu ainda lembro vagamente do rosto dela. Eu lembro que ela tinha um cabelo
curtinho mesmo assim, né? Aqueles cabelos curtinhos, o pessoal gosta de usar curtinho. E ela falou assim, e minha tia falou, Cida, eu tô com a minha sobrinha aqui, não tenho com quem deixar. Mamãe tá na fazenda com o papai, os meninos estão tudo lá. E o que é que eu vou fazer com ela? Eu vou deixar para ir amanhã. Mas quando o negócio é para ser hoje, Deus permite que seja hoje. E ela falou, não tem problema, leva a tua sobrinha, pode levar. E eu fui com ela, né? Ela não contou que eu estava enferma, não contou nada e a gente foi. Eu lembro ainda a entrada do apartamento dela, da Cida. Eu não lembro o endereço, minha tia também, eu cheguei a perguntar, mas ela não lembra. Eu lembro a entrada do apartamento, né? A chegada do apartamento. Eu lembro a porta, a entrada da sala, o modelo da sala. Nossa, parece que eu estou entrando dentro daquela casa de novo. E quando eu cheguei ali, né, na casa de Cida, quando eu entrei naquela casa e minha tia foi lá fazer as coisas, né, arrumar as coisas das meninas, ela tinha 2 meninas. Eu lembro que o nome de uma era Raíssa, eu não lembro o nome da outra. Mas ela tinha 2 meninas, eu só lembro que uma tinha o cabelo loirinho e uma tinha o cabelo preto. Todas 2 de pelezinha clara, mas eu não lembro, o nome de uma eu não lembro. E a feição delas eram, né, elas eram tão pequeninas, eu não lembro direito. Mas alguns detalhes, né, Deus permite a gente lembrar. E eu lembro que naquela tarde, ainda era tarde ainda, de tarde, era o início da tarde. Eu lembro que Cida mandou fazer um lanche para nós. Ela me tratou super bem, sabe? Uma pessoa que não teve receio de receber outra ali. Não, botou para brincar com as meninas. E eu ali muito tímida, na minha, com maior medo de tossir. Gente, eu tinha tanto medo de tossir, porque qualquer coisa eu tossia. Eu respirava lentamente, eu falava pouco, porque qualquer coisa eu tossia. E quando eu tossia, não era uma tosse que tossia e parava. Quando eu tossia, eu não conseguia mais parar, porque mexia com meus pulmões e quando eu tossia, ele parecia que ele explodia, eu não controlava mais aquilo. E eu ficava tentando segurar, sabe, aquela sensação ruim, o medo, batia um gelo dentro do meu coração, dentro da minha alma. E eu ficava gelada, porque eu não queria ver de novo aquela cena. E mandou fazer um lanche. E quando mandou fazer um lanche, gente, eu tive tanto medo de comer. Mas eu lembro até hoje o que foi, né? Ela colocou pão francês com presunto e fez leite com Nesquik, leite cor-de-rosa, né? Eu lembro até hoje. Eu comecei a comer ali com medo, mas com tanta vontade, com tanto prazer. Nossa, eu tava com fome, mas eu tinha medo de comer. Mas, infelizmente, eu só consegui comer a metade do pão. Quando chegou na metade do pão, eu não controlei a ânsia de vômito. E ali eu deixei tudo na mesa e corri para o banheiro. E eu lembro que tinha uma pia pequenininha, né, branca. E ali eu abaixei a cabeça e comecei a vomitar, né? Quando eu vomitei, veio ali aquela monte saiu aquele pedacinho ali que sempre se desgrudava. E quando eu puxava o fôlego, eu sentia aquele negócio jorrando. E eu coloquei para fora uma porção de pus, muito amarelo. E quando eu coloquei aquela quantidade, eu já sabia o que vinha. E daí começou a sair sangue. E eu comecei a me desesperar e eu segurava ali na pia. Foi quando ela chegou por trás de mim e falou: Peu, a tua sobrinha está desse jeito, o que é que essa menina tem? E ela segurou em mim e falou assim: olha, levanta a cabeça, respira, fique calma, né? Até hoje eu lembro das palavras dela.
Ela falou, levanta a cabeça. Respira devagar, respira profundo. Vai respirando, levanta a cabeça, vai respirando, que isso vai estancar, isso vai passar. Então, assim, ela não reclamou com a minha tia, ela não gritou, ela não se desesperou, ela, né, me acalmou. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida dessa pessoa que fez uma obra muito linda, que Deus se utilizou dela, porque Deus se utiliza de quem tem para abençoar quem não tem, né? Mesmo às vezes quando a gente não conhece Jesus como ele é, porque na época eu não conhecia Jesus como ele é, eu sabia que tinha um Jesus, mas eu não o conhecia, eu ouvia falar dele, mas mesmo assim eu conversava com ele. Desde pequena eu fui muito curiosa pelas coisas espirituais, mesmo sem compreender muita coisa. E minha mãe orava muito, né? Então ali ela me acalmou, eu respirei, levantei a cabeça, aquele sangue foi estancando. Ela disse, Peu, a sua sobrinha está muito doente. E por incrível que pareça, a filha dela, aos 8 meses, ela relatou que aos 8 meses de vida, a filha dela tinha tido um problema parecido. Inclusive, a filha dela, ela mostrou a cicatriz, né, de onde tinha feito o dreno na neném dela. E tinha tido um problema parecido. E ela disse, Peu, eu vou levar tua sobrinha no médico. Aí minha tia contou para ela que eu tinha ido para ali, o motivo, tudinho, o porquê que estava procurando médico, mas ainda não tinha levado. E ela ainda não tinha visto a gravidade da situação, porque eu ainda não tinha vomitado para eles ver, né? E nesse dia foi inevitável. Então, a patroa dela viu, então quando Cida viu aquela situação, ela, na mesma tarde, me levou ao médico da filha dela, o pediatra, me levou na clínica particular. Eu lembro, né, como era o lugar, a clínica, direitinho lá, próximo. Inclusive, a clínica era próximo ao hospital onde eu fiz a própria cirurgia, que foi o Hospital Rodrigues de Aguiar, né? Então, era uma clínica próxima. Eu lembro que atravessava uma rua por trás do hospital. Então, nesse dia, a Cida me levou a esse pediatra. Fui muito bem atendida. E eu chorava tanto, meu Deus do céu. E Cida dizia, fique calma, você vai ficar boa, você vai ficar curada, você vai ficar boa. Mas eu não conseguia me calar, eu só chorava. E ainda estava com uma pessoa que eu nem conhecia. Eu estava sozinha, minha tia não foi comigo. E eu só chorava, chorava, chorava. Desesperadamente eu chorava. Meu Deus, eu não sei como o povo não prendeu esse pessoal que estava andando comigo, porque parecia um sequestro. Quando eu cheguei lá no médico, que ele me atendeu, que eu entrei na sala, eu lembro nitidamente, o médico sentado. Quando eu sentei, que ele perguntou o que é que eu tinha, e ela falou que não sabia direito, e só contou que tinha me visto ali, naquela situação. Eu me levantei. Quando ele pediu para que eu respirasse, que ele escutou o barulho sem esteto, gente, ele nem precisou de esteto. Eu respirei, ele pediu para que eu me encurvasse, eu me encurvei, ele deu 2 tapinhas nas minhas costas. Ele falou, precisamos exatamente, rapidamente, entrar com um procedimento rápido com essa menina. O que ela tem não é bom e tá muito grave. Eu preciso de um raio-x urgente. Gente, eu passei um ano, minha mãe me levando para médico, pedindo um raio-x. Os médicos só diziam, é o estômago inflamado devido a ela tossir muito. Fui para um médico, onde o médico só fez me escutar. Só deu 2 tapinhas nas minhas costas, só ouviu a minha respiração. Ele sabia que eu precisava de um raio-x para ter uma comprovação mais concreta. Quando ele tirou o raio-x, que ele colocou e ele mostrou para ela, você está vendo isso aqui? O pulmão dela está todo branco. Meu pulmão direito
Só estava com um pedacinho assim. Muito, muito, muito pequeno, gente. Era muita, pouquinha coisa. Pouca coisa. Pouca coisa. Pouca coisa mesmo. Vamos supor que isso aqui seja o meu pulmão, que não é o meu pulmão, né? Vocês sabem que o negócio aqui é meio estreito. Tudo isso aqui estava comprometido. Vamos supor que apenas um pedacinho assim estava limpo do meu pulmão direito. Só isso. Sem exagero. Quando ele mostrou aquele raio-x a ela, que eu olhei, que ele falou, olha, tudo isso aqui tá comprometido. O esquerdo tá praticamente do mesmo jeito, mas o direito está totalmente comprometido. Só tem esse pedacinho aqui livre. Só vai acontecer duas soluções. Uma cirurgia imediata para fazer a drenagem de todo esse líquido. Porque ela está com pneumonia aguda, começo de tuberculose e derrame pleural. Gente, eu não sabia o que era nada disso, hoje eu sei, né? Hoje eu já fiz técnico em enfermagem, hoje eu conheço, mas antes eu não sabia o que era nada disso. Mas quando ele falou que precisava de cirurgia, meu filho, eu chorava demais. Eu chorava e eu tossia e eu engolia e aquele negócio começava a me invadir. E ele fez, olha, não perca tempo, porque ela não tem mais tempo para esperar. Precisa ser rápido. Então, o que foi que aconteceu? Cida me tirou dali, me levou na casa da minha avó. Isso ocorreu no dia 5, eu estava na fazenda. Então, no dia 7 eu fui para Castelo Branco. No mesmo dia 7 eu fui para a casa da Cida. No mesmo dia 7 eu fui ao médico. Então, a Cida me levou para casa de volta na casa da minha avó. Em Castelo Branco, no dia 7 à tarde, minha avó estava em casa. Quando ela chegou lá, ela contou para minha avó a situação e disse, olha, pela manhã, dia 8, seria dia 8 de janeiro, eu venho buscar ela, prepara as coisas dela que eu venho buscar ela. E Cida foi, e eu passei a noite todinha chorando, eu chorava quando eu tossia, eu botava o travesseiro, quando eu olhava, estava o travesseiro todo sujo de sangue, e eu não conseguia dormir. Amanheceu o dia, minha avó preparou minhas coisas, me levou para o hospital, né? Houve um processo nesse meio que Cida fez, que eu acho que ninguém faria por outra pessoa, mas a Cida fez por mim. Eu não sei aonde ela mora, não conheço mais, não tenho contato. A minha tia também disse que não tem mais contato dela, não teve mais contato dela. Não sabemos. Eu morro de vontade um dia de encontrar essa pessoa e agradecer muito a ela pelo que ela fez na minha vida e dizer que, né, graças a Deus, que ela se permitiu ser instrumento na mão do Senhor para ajudar uma pessoa. Eu estou aqui de pé contando esse testemunho. Infelizmente eu não sei o nome dela, um nome mesmo, pessoal, o nome próprio dela, só conheci ela por si, da minha tia disse também não lembra direito, já fazia muito tempo, logo depois que que terminou ali, ela saiu do trabalho e também perderam o contato, enfim, né? Não sei se algum dia eu vou encontrá-la, não sei se algum dia alguém vai saber. Minha tia disse que não tem certeza, mas parece que a mãe dela morava ali em Castelo Branco, mas não tem certeza, né? Então hoje eu acredito que foi apenas uma situação que Deus criou para que eu hoje pudesse estar aqui, né? Se utilizou dessa pessoa. Então ali, né, eu fui no dia 8 de janeiro, dei entrada naquele hospital Rodrigues de Aguiar, aonde eu dei entrada para fazer uma cirurgia, uma drenagem com urgência. E o médico falou, se ela não fizer essa cirurgia com urgência, ela vai morrer, porque ela não passa mais 3 dias viva. Não tem mais condição dela se manter desse jeito. Esse derrame, né? Esse derrame pleural está sufocando ela. O outro pulmão dela não vai suportar, então ela vai acabar morrendo. Então tem que ser rápido.
E eu ali chorava, chorava, chorava. Meu Deus, me desesperava mais ainda. Agora que eu não vou ver mais ninguém. Enfim. Mas o que eu tenho para dizer é que deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Eu fiquei ali por um momento e me colocaram no soro, me atenderam muito bem, me colocaram numa ala particular e a minha cirurgia ali foi tudo feita, né, pelos médicos que Cida era atendida, pelas filhas dela. E quando eu tava tão nervosa, mas quando o médico me botou no soro, que chegou a hora da minha cirurgia, eu entrei ali naquela sala, eu já comecei a ficar um pouco dopada, né? Eles já haviam me tranquilizado, me dado calmantes no soro ali, e eu já estava bem calma, sabe? Serena. Nossa, eu lembro como se fosse hoje, eu sentada ali num banquinho esperando, e de repente começou a me dar aquela calmaria, sabe? Aquela sensação de leveza. E eu lembro que a minha avó chegou perto de mim e olhava para mim assim, e a minha avó sorriu porque ela viu que eu estava assim, já dopada, e a minha avó olhou para mim assim, sorriu e falou assim: "Ah, ela tá lelé", né? E eu fiquei assim, bem calma, tranquila. Minha avó falava comigo e eu sorria e ela sorria também, né? Porque o medo automaticamente tinha passado ali. E chegou a hora de me levar para a sala de cirurgia. Eu fui para a sala de cirurgia e eu lembro de uma coisa naquela sala. Eu lembro que eu me deitei, eu vergonhosa, porque eu estava me reformando de mocinha, então o médico tirou minha blusa. Eu lembro que ele passou, né, o iodo ali para fazer a limpeza no local e a técnica, né? E eu lembro, o médico, ele chegou perto de mim, eu lembro que eu olhei para ele assim, eu olhei nos olhos dele, a técnica estava amarrando a máscara nele, e eu lembro que ele tinha um bigode e já grisalho, e eu olhei para ele assim e só falei uma coisa para ele: "Doutor, vai doer?" E a palavra dele foi: "Não." Ali eu me apaguei, né? E aí aconteceu algo que é para quem crê, né? É para quem crê, porque eu não entendia e depois eu passei a entender quando eu comecei a frequentar o curso, os estágios, que eu comecei a ver como funcionava lá dentro, eu comecei a entender o que foi aquilo ali. O Espírito Santo me trouxe a lembrança aquele momento. E talvez por isso que ele quis que eu testemunhasse sobre isso, porque aconteceu algo sobrenatural naquele momento. E depois que a gente é anestesiado geral, a gente sabe que a gente não lembra, a gente não vê, a gente não ouve. E naquele momento eu apaguei. Porém, teve um instante que eu vi algo. E de repente eu me vi rodeada de muitas pessoas de branco. Eu via, mas não era um branco qualquer, era um branco reluzente. Era um branco muito branco, era um branco que ofuscava. Era uma luz muito linda e era muita gente ao redor da minha cama. E eles falavam algo, eles cantavam, não sei, é algo inexplicável, mas foi algo tão lindo, foi coisa assim, de instante, segundos. E logo depois eu despertei com a minha avó me chamando. Ela fazendo cócega no meu pé e ela fazia assim: "Ana, Ana." E eu lembro que eu balançava a cabeça e dizia assim: "Vó, já acabou?" Ela falava: "Já acabou, mas não fala não, não pode estar falando não." E eu repeti por várias vezes: "Vó, já acabou, vó, já acabou." E ela falava assim: "Já acabou, tá tudo bem." E eu
chorava, né? Ali eu ficava chorando um pouquinho, aos cantinhos dos olhos, eu ainda estava anestesiada. E logo depois eu fui ficando bem, fui levada à sala de cirurgia, a sala, né, eu já tinha saído da cirurgia, estava na sala de pós-anestésica, né, depois eu fui levada para a enfermaria, para minha sala, e fiquei lá, e o médico falou para minha avó, olha, ela é um milagre. Ela teve 2 paradas cardíacas e quase não volta. Então, hoje, né, quando eu comecei, depois que eu me converti, que eu fui conhecendo Jesus, as coisas espirituais, e que eu comecei a fazer o curso, que é um testemunho muito lindo que eu tenho para dar sobre esse curso, e quando eu começava a adentrar os estudos, e isso depois que eu voltei, a história do meu curso é muito longa, né? Eu comecei a lembrar disso dessa forma depois que eu me converti e retomei o meu curso, porque teve uma época que eu parei. Então, quando eu retomei o meu curso, que eu comecei a fazer as coisas, que eu comecei a adentrar os blocos cirúrgicos, o Espírito Santo começava a me lembrar desse momento. Aí eu vi e eu entendi o que foi tudo aquilo que eu vi. Aquelas pessoas, aquela luz, aquilo ali, o que foi, né? Então Deus estava me trazendo a vida, me dando oportunidade, porque tinha algo me esperando, tinha algo que Ele queria que eu fizesse hoje, né? Tinha um plano na minha vida. E eu fiz aquela cirurgia, passei muitos dias ali no hospital, né? Passei alguns dias. E foram muitas coisas, aconteceram algumas coisas ali no hospital, alguns detalhes, né, que eu vou estar trazendo para vocês em um próximo vídeo. O vídeo vai ficar tão longo se eu deixar assim, né, eu acho que vai para mais de 1 hora, mas foram momentos muito bons que eu passei ali, experiência. Hoje eu vejo que foi experiência, né? Mas eu fui à cirurgia, saí da cirurgia. O médico disse que eu tinha sido um milagre, né? O médico disse que eu teria sido, que eu fui um milagre. Passei alguns dias ali. Eu vou estar voltando aqui para dizer a vocês quantos dias eu passei naquele hospital, as coisas que vieram acontecendo ali, né? Coisas que marcaram, como foi minha saída, a visita dos meus irmãos ali, né? Minha recuperação, né? Algumas coisas que eu vivi ali por uns dias e outros meses na casa da minha avó, né? A expectativa da minha mãe, a reação. Então, gente, hoje eu vou ficar por aqui, né? Até esse instante. Continue acompanhando, não deixe de acompanhar, não deixe de compartilhar. Você que estiver vendo, deixe seu like, porque é importante as pessoas que vê deixar, né, os seus likes, porque vai mostrar para o YouTube que vocês estão gostando do vídeo, eles vão oferecer a outras pessoas. E compartilhe, porque vai servir de grande experiência, eu acredito, para muitas pessoas, né? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe mesmo. Que Deus abençoe a Cida, que eu não sei nem, né, onde ela tá, se ela ainda é viva, se ela ainda existe. Mas que Deus abençoe ela, onde quer que ela esteja, seja quem for, né? Quem sabe alguém até veja esse vídeo daquela época ali. Tinha muitas pessoas ali que conheceu a minha história ali, onde a minha avó morou, né? Onde José Clementino morou, né? Com as pessoas muito conhecidas ali. Quem sabe alguém veja, quem sabe alguém lembre desse momento, dessa história que eu vivi ali. Quem sabe chegue até essa pessoa, quem sabe eu reencontre essa pessoa. E que Deus abençoe a cada um mesmo que compartilhar, que
se alegrar junto comigo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E eu voltarei para terminar essa linda história que Deus permitiu eu viver, né? E estar aqui para contar para vocês. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que deixa o like.